Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Opinião Espírita e tem por título Aplicação Espírita. Tudo aquilo que podemos nomear como sendo a grandeza da civilização é conjunto de planos experimentados. Educação, ciência, economia e indústria demonstram isso. Diretrizes modernas do ensino nasceram no pensamento de orientadores que alentam a instrução na Terra, substancializadas pelos professores que lhes hipotecaram confiança, patrocinam agora a generalização da cultura. Antibióticos eram projetos estanques na cogitação das autoridades que se dedicam à saúde humana, fabricados pelos cientistas que lhe conferiram o crédito necessário, são hoje um amparo à existência de milhões de pessoas. Aproveitamento de áreas desérticas foi simples ideia na cabeça de estudiosos preocupados em melhorar as condições do povo. Utilizada pelos técnicos que lhe consagraram atenção, aumentou recursos e provisões em benefício da humanidade. O automóvel, a princípio, reduzia-se a esboços traçados pela inteligência, interessadas na solução ao problema da distância, das distâncias no mundo. Executadas por obreiros do progresso que lhes empenharam a própria ação, transfiguraram-se na máquina que atualmente promove a aproximação dos homens em todas as direções. Avaliam-se motores, praticam-se esportes, ensaiam-se bailados, testam-se receitas culinárias, experimenta-se a qualidade do sabão aconselhado no programa radiofônico. A doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Cabe assim a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, reconhecendo que compete a nós todos a obrigação de incorporá-lo à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e o bem que renova e funciona. Interessante a maneira como o Emmanuel, às vezes, analisa as questões. Ele, para poder falar da aplicação espírita, primeiro ele pega questões da nossa evolução enquanto homem na área da educação, na área da ciência, na área da medicina com antibióticos, nas áreas desérticas, depois fala de automóveis, mas ele vem falando assim do que se tinha, o que se projetou inicialmente e o que foi feito para poder chegar onde a gente está, e que na verdade não parou, porque até hoje os automóveis evoluem, os antibióticos evoluem, mas a gente fica observando assim, quando começou, por exemplo, em relação ao antibiótico, lá da penicilina, pós-Revolução Francesa, quando o homem passou a ter liberdade de pensamento e por isso não tinha mais a igreja com aquela coisa do Tribunal de Inquisição acusando de bruxo quem trouxesse novidades. Quando começou ali, naquele momento em que se tinha a liberdade de pensamento, que vieram os iluministas, começou a ter toda essa evolução aqui, principalmente na área da medicina e que vem até hoje. O aproveitamento de áreas desérticas. Aliás, quando a gente vai falar da medicina, só mais uma observação, né? A evolução que a gente teve nos últimos 30 anos foi absurda, fazendo com que as gerações daquela época que viviam em média até os 70 anos de idade, hoje todo mundo passa dos 90 anos com uma certa folga aí de recursos para poder utilizar, né? É impressionante a evolução nesse ponto. Ele vem falar dos automóveis. Os automóveis, então, a gente está chegando agora no carro que funciona à base de água, ou no carro elétrico, no carro híbrido, e ainda está numa resistência ainda do homem. O homem, mas se parar agora com petróleo, vai mexer com toda a economia. Já podíamos estar nos carros movidos a água, mas está sendo ainda interesse econômico, egoístico, capitalista ainda do homem. Mas a gente está percebendo que está tendo evolução o tempo todo. Ele fala da parte de ensino também, né, como é que está modernizando toda essa parte de pedagogia. Fala sobre isso tudo para chegar depois na doutrina espírita, e a gente vai entender que a doutrina espírita, em primeiro lugar, ela faz parte de uma programação com relação à humanidade. A gente vai lembrar que Moisés, quando veio trazer aqui a primeira revelação, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele pórtico de bem-vindo ao Evangelho, né?
Porque é isso que os 10 mandamentos são. Deus é um só. Não falar o nome de Deus em vão e ter um respeito, ter um momento de dedicação ao nome de Deus. Não matar, não roubar, não desejar o bem do próximo. Não cometer o adultério, não desejar o companheiro do próximo. Honrar pai e mãe e não falar mentira, que é o falso testemunho. Esses 10 mandamentos é aquele frontispício, quando fala assim, bem-vindo. Aí depois vem o Evangelho de Jesus, trazendo muito mais riqueza de detalhe, acabando com alguns abusos, vem como segunda revelação, porque trouxe novidades também. Trouxe principalmente a mais revolucionária de todas, amar os inimigos. Nenhuma cultura até aquele momento havia falado em amar os inimigos. Até o próprio Velho Testamento tem vários textos de combate ao inimigo. Nunca passou pela cabeça ali de amar até os inimigos. E a gente teve aí durante a história cristã, o cristianismo, na figura de Pedro e de Tiago, os primeiros movimentos, depois de Paulo fazendo as 3 viagens e terminando por levar o evangelho para Roma, depois Pedro e Tiago sendo expulsos de Jerusalém, Pedro também indo para Roma e morrendo também em Roma, crucificado de cabeça para baixo, deram continuidade aos estudos, aos encontros clandestinos, proibidos de estudo do cristianismo, até que o movimento foi crescendo, 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 e chegou a um ponto que em 313, Constantino, na época, editou lá, Edito de Milão, né, que foi o que oficializou o cristianismo. E ainda naquele mesmo século mais à frente, depois criou-se a Igreja Católica. Quando foi criada a Igreja Católica, a gente vai encontrar 2 momentos muito tristes, né, que a gente é motivo de estudo. Um no século XII, quando começaram a Guerra das Cruzadas. 9 ou 10 cruzadas, de acordo com o historiador que você quiser adotar ele. Tem gente que acredita que foram 9 ou 10. Inicialmente era a guerra entre islâmico, judeu e cristão, mas posteriormente virou guerra política. E depois veio também um outro episódio triste, que foi o Tribunal de Inquisição. Até que chega no século XIX a doutrina espírita. A doutrina espírita, o que ela faz em primeiro lugar? Ela fala, ó, ela é um código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, em primeiro lugar, objetivando a restauração do Evangelho. Então a gente vai encontrar, assim, a doutrina espírita está trazendo alguma coisa de novo? Não, a moral mais completa que o mundo já teve acesso é a moral do Cristo. É a mais completa de todas. O Cristo é o guia e modelo. É o Cristo da Terra. Os espíritos, unanimemente, eles afirmaram isso. Mas o que eu veio fazer? O Cristo, quando está conversando lá na última ceia, lá no Evangelho de João, fala: eu vou rogar a meu Pai que mande o Consolador prometido para vos lembrar o que eu já tenho dito e trazer novas informações. Será o Espírito de verdade que vai ficar eternamente convosco. Então o que vem fazer? Primeiro, lembrar, vamos pegar aqui, ó, restaurar o Evangelho e depois trazer novas informações. Então, como assim é restaurar o Evangelho? Muita coisa foi escrita através de parábolas e parábolas que a gente não conseguia entender, e hoje o estudo que os espíritos fazem, às vezes, de pegar um versículo bíblico e trazer 3, 4 visões diferentes para que a gente clareie a mente, e principalmente para que a gente não fique apenas no estudo teórico, e tem que trazer para a nossa vida mesmo, transformar a nossa vida, atitudes mesmo. Não é só meditar ali naqueles conceitos, mas esses conceitos têm que se fazer vivos aqui dentro da gente. Então ele coloca aqui, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres, o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Ele falou: não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei até o final. Ele mostrou que aconteça o que acontecesse com ele, ele é amor. Podiam humilhá-lo como fizeram, o extremo, a gente não consegue imaginar humilhações maiores do que a que ele passou, e ele amou até o final para mostrar para a gente que é possível sim. Quando você chega a esse ponto, o que acontece? Ele é o Cristo. Ele já está lá na frente. Agora vem aqui, ó, cabe assim a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis. Então, para que a gente promova a evolução, a gente não pode interromper a marcha na improdutividade, e tem também, diante de fenômenos, né, paralisar essa força, reconhecendo que compete a todos nós a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida e dar continuidade
a evolução da doutrina espírita na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.